Porque eu quase desisti várias vezes de ser atriz. Talvez pelo motivo principal, né? Dinheiro. Quando eu tava na época da escola, lá no meu ensino médio, a primeira vez que eu cogitei trabalhar com isso, automaticamente eu já cortei minha asinha. Porque eu não tinha tanto incentivo na própria escola. A escola em que eu estudei no ensino médio não tinha nem aula de arte. Antes do ensino médio, quando eu tava lá pro 7º ano, um professor meu, durante uma aula, perguntou aos alunos o que eles queriam ser quando crescer. Todo mundo falando as profissões de sempre. Eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser advogado. Aí eu falei que eu queria ser atriz, que eu queria fazer novela, fazer filme na Netflix. E esse meu professor me zoou. Ele falou que eu não ia conseguir. Aí os meus próprios amigos também começaram a zoar, porque a palavra do professor geralmente é a verdade, é a autoridade. Então toda vez que eu falava que eu queria ser atriz, alguém ia lá e ria da minha cara, falando que não, Alice, não vai conseguir. Até porque quando você ainda é adolescente, tem muitas coisas bem difíceis ali, desconectadas na sua cabeça, pra você se auto-sabotar é 2. Também aconteceu da minha primeira professora de teatro falar pra eu não seguir o meu sonho. Eu conto essa história pra todo mundo. Eu estava fazendo teatro mais ou menos nessa época também. Foi quando eu pensei, meu Deus, eu quero muito seguir com isso. E eu fui toda contente falar isso pra minha professora de teatro após uma aula que a gente teve. Cheguei nela e disse, professora, eu tenho algo muito legal pra te contar. Eu quero ser atriz. Graças à sua aula, eu gostei muito disso e eu quero seguir com isso. Eu quero fazer malhação, eu quero fazer série, eu quero fazer novela. Ela na hora cortou minhas asinhas também. Disse pra eu não fazer isso com a minha vida, que eu ia me frustrar bastante. E mais uma vez eu murchei. Ok, desisti. Como eu disse, não tinha nada de arte no meu ensino médio. Não fiz teatro, pandemia. Eu falei, vou fazer jornalismo. Uau! Fiz um cursinho online pra tentar qualquer outra área que não seja envolvida com arte. Eu cogitei fazer física, cogitei fazer química, mas o teatro nunca saía da minha cabeça. Os testes vocacionais, todos me levavam para a mesma área. Eu estava estudando junto com os outros milhares de alunos naquela atmosfera de Enem, de cursinho, de vestibular, e todo mundo muito focado para as áreas mais adequadas para nossa sociedade. Mas, meu Deus, eu não aguentava aquilo tudo, era terrível. Tanto que chegou a última semana de aula, eu fugi da escola. Eu não dei tchau pra ninguém e foi libertador. Eu chorava tanto, porque a escola limita os artistas. E eu me sentia muito julgada. Eu sentia que eu não pertencia àquele lugar. Eu precisava fazer uma faculdade de artes. Ok, me entreguei ao meu sonho. Cá estou eu, agora, entrando no pré-TCC, imaginando tudo que eu teria deixado de viver se eu não tivesse seguido meu coração. Se eu tivesse ouvido a minha primeira professora de teatro, aquele meu outro professor, os meus familiares. Eu pensei, eu tô viva, eu tô nova, eu tô com medo, mas eu vou. Porque essa angústia não está mais cabendo no meu peito. Fiz o primeiro ano da faculdade, aprendi muita coisa, mas ainda assim eu sentia uma coisa estranha no ar. É que na faculdade a gente não aprende sobre o mercado de trabalho. Eu queria que tivessem me dito isso antes. Mas quanto mais seguro de si você está, maiores são as suas chances de alavancar no mercado. Para uma menina recém-saída do ensino médio, nos seus primeiros momentos da faculdade de artes cênicas, isso aí não é óbvio, não. É tão interessante notar o quanto eu mudei em relação à minha mentalidade, porque a gente sempre brinca, né? Que a gente recebe muito não, muito não, muito não. Tanto da desaprovação dos nossos amigos e familiares, pessoas ao nosso redor, a nossa escolha de seguir pelo caminho artístico, tanto a rejeição dos testes de elenco, por exemplo. Eu tinha uma esperança de que eu conseguiria trabalhar somente com arte. Quando eu recebi o meu primeiro sim,
eu fiquei muito feliz. E os meus amigos não entenderam o quão importante era aquilo pra mim. E aí, mais uma vez, você percebe que é você por você. É você com os seus sonhos, só você vai poder fazer isso. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. Fiz uma temporada bem grande, só que no final da temporada foi tendo menos público, até que teve um dia que eu estava com cólica, era um domingo, um dia chuvoso, dor de cabeça também, não tinha nenhum ingresso vendido. E eu apresentei a peça somente para minha mãe e para minha avó. Aí que eu entendi que o teatro se faz com pelo menos uma pessoa na plateia. A gente imagina, a gente deseja uma multidão de pessoas indo te assistir por esse desejo de ser aceito que os artistas têm. Nesse dia eu realmente pensei em desistir. Eu tava só começando. Eu caí na real que eu não conseguiria viver somente sendo atriz. Que eu precisaria sim de um plano B. Arrisco dizer que é impossível trabalhar somente sendo atriz se você não é famoso. E até mesmo quem é famoso se lasca pra caramba. É necessário a gente dividir a ideia de ator e fama. São coisas diferentes. A fama é só um resultado. Um médico pode ser famoso. E é por isso que eu escolhi fazer artes cênicas. Porque no curso de artes cênicas eu não aprendo somente a atuar. Eu aprendo um leque de possibilidades na área das artes. Eu aprendo linguagem circense, iluminação, figurino, cenografia. A única coisa que eu não aprendo é sobre o mercado de trabalho mesmo, mas aí acontece. E é sobre se jogar no mercado de trabalho. E é sobre estudar por si próprio. Não depender somente do que a faculdade vai te entregar. A faculdade vai te ensinar a teoria, vai te ensinar os métodos, os caminhos para você atuar melhor, vai te ensinar como funciona a montagem de uma cenografia. Mas se você não tomar um interesse para si, as coisas não vão andar. Ator precisa estudar arquétipos, precisa ler a maior quantidade de livros que você puder, precisa ter sede desse conhecimento todo. Ir pra rua, precisa observar as pessoas, precisa conhecer pessoas, porque se a gente ficar somente na internet, o negócio não vai andar, não. E digo mais, você pode ser o melhor ator do mundo. Se você não tem contato, ser bom não tá ligado com conseguir trabalho também. Se você sentir que você consegue viver sem fazer arte, meu bem, vaza. Vai ganhar dinheiro agora. Se você sente uma angústia tão forte que faz com que você se desdobre, que faz com que o seu coração fique acelerado só de pensar em ficar sem a arte, é porque o seu caminho é por aqui mesmo. É você fazer terapia e se conhecer tão bem a ponto de saber o que você gosta e o que você não gosta, a ponto de saber se isso tá te fazendo bem ou não. E eu acho cabível também a gente falar sobre o descanso, porque as pessoas não reconhecem o esforço que é para um artista sobreviver, para um artista se manter criativo. Com toda essa mentalidade de ansiedade que existe aqui a todo momento, esse mar de informações que acontece a todo instante e que faz com que a gente fique o tempo todo maluco por fazer mais, por produzir mais, isso também faz mal para uma mente criativa. Podemos conversar mais sobre isso. Um beijo e se cuida.